sobre o meu pensar. Tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reina em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. aplauda o nome do Senhor nessa manhã. Às vezes eu acho difícil cantar essa canção, porque a gente pede, Senhor, vem reinar em mim. E quando a gente pede, Senhor, vem reinar em mim, a gente está dizendo, Senhor, toma conta da minha vida, toma conta dos meus problemas e da minha família. Mas às vezes a gente se esquece do que a gente canta. Quando a gente sai da igreja, a gente vai para a nossa casa e a gente se esquece daquilo que a gente cantou e a gente quer pegar da mão de Deus algumas coisas. A gente quer pegar da mão de Deus algumas situações e trazer para a gente de novo, para a gente resolver. Então eu te convido nessa manhã, em nome de Jesus, a deixar aos pés da cruz tudo o que é seu. Todos os seus problemas, todas as suas angústias, as suas aflições, e também deixar aos pés do Senhor tudo aquilo que você acha que é bom em você. Porque a partir do momento que você deixa isso aos pés da cruz, o que passa a ser bom em você é a presença de Deus. E nada mais importa. E nada mais faz diferença, a não ser a presença dele em nós. Essa canção também fala disso, sobre consagrar ao Senhor tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos. Eu te convido nessa manhã a cantar essa música não apenas como uma canção, não apenas por cantar, não apenas porque é bonita, mas entregue ao Senhor o seu coração essa manhã, consagre a Ele tudo que você tem, os seus filhos, o seu lar, os seus bens, tudo, tudo. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas suas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei, eu te louvarei. E cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras. Só tu, Senhor, Pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele
reis consagro tudo que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Te convido nesse momento, se você tem algo a dizer ao Senhor, se você tem alguma expressão de gratidão ao seu coração, entregue isso a Ele nesse momento. Diga o quanto Ele é santo, diga o quanto Ele é importante para você. Ah, Jesus, seu nome é precioso, seu nome é engrandecido. Obrigado pelo seu sacrifício na cruz do Calvário, que é a razão de estarmos aqui essa manhã. E nós te entregamos toda a honra e toda a glória. Ó Senhor. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, Senhor. Aplauda o nome do Senhor, porque Ele é digno, porque só Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Olá, irmãos, bom dia. Que a graça e a paz de Jesus esteja com vocês nessa manhã. Bom, na semana passada nós começamos uma série de mensagens, UFC Família, Unida, Fortalecida e Comprometida, segunda temporada. O pastor Naaman falou um pouco aqui sobre o congelamento do amor. A mensagem foi uma bênção, eu não estava aqui, estava em Cuiabá, mas eu assisti a mensagem e fui ricamente abençoado por ela. Hoje eu quero falar um pouco sobre legado, sobre semear para a eternidade. Quando a gente fala de gente, nós falamos de eternidade, porque nós somos pessoas que fomos criados para a eternidade. Este foi o princípio de Deus a criar o homem, e nós precisamos pensar que isso é muito forte na nossa vida quando a gente pensa em família, porque família foi a primeira organização que Deus instituiu na terra, assim nuclearmente falando, com papéis, com funções: pai,
mãe, filhos, Deus deu responsabilidades, Deus disse que essas responsabilidades, em sendo cumpridas, gerariam frutos, gerariam competências e uma série de outras coisas. Mas nós também sabemos que no decorrer da história, a família tem sido muito atacada pelo inimigo, e eu quero tentar falar um pouco sobre isso com vocês. Também quero, acho que não está mudando aqui, aí, muito bem, quero falar um pouco sobre as relações familiares, e para isso eu queria ler um artigo que eu tive acesso essa semana, de um psicanalista, mestre do estudo da religião, um homem sério, uma pessoa centrada, fez um artigo que eu achei formidável. Eu comecei a ler o artigo e falei, eu vou passar um resumo do artigo. Aí, depois que eu resumia, eu disse assim, empobreceu. Eu vou pegar uma frase de efeito. Diz, não dá, está empobrecido. Então, eu quero que você preste atenção nessa leitura, porque ela é muito importante para a gente poder introduzir a nossa fala. O tema do artigo é Relações de Pais e Filhos, uma relação completa. O nome do psicanalista é Valdemar Magaldi Filho. Ele diz assim, a relação entre pai e filhos vem ao longo do processo evolutivo se transformando significativamente, fazendo com que o papel de pais ganhe novos contornos na construção familiar e social. A relação entre pais e filhos vem sempre marcada por fortes tensões, porque todo pai já foi filho e todo filho tem no seu íntimo um pai em potencial. A família depende de um pai exercendo funções de separação, limites, interdições e regras. Naquela visão freudiana, o pai que é aquele que castra o filho, que corta os desejos que não conseguem ser administrados pela vida dos filhos. Paralelamente, a família é um sistema social aberto no qual o ser humano é inserido quando de seu nascimento, mudando com o passar do tempo em função das alterações do número de membros ou modificações biopsicossociais dos mesmos. Nas últimas décadas, a paternagem vem se transformando devido ao crescente número de separações e divórcios. A família moderna abriga agora não somente os filhos do próprio casal, como também os filhos de suas outras uniões. A educação, por sua vez, também acabou sofrendo muitas transformações. Tornou-se mais permissiva, aceitando-se que os filhos tenham vontade própria, muitas vezes contrariando a vontade dos pais. Porém, os pais outrora reprimidos perderam a noção de que é estruturante e do que é apenas coercitivo. Começaram a ser permissivos por deixarem de exercer as funções básicas de uma herança patriarcal. Passaram da repressão extrema para a liberdade excessiva, desembocando em um vale-tudo caótico dentro da estrutura familiar. Assim, os limites tão necessários ao desenvolvimento do senso de realidade ética, com atitudes de respeito aos outros, tornaram-se desconsiderados e muitas vezes até julgados prejudiciais ao crescimento dos filhos. Tudo isto associado a uma noção errônea dos pais em tentarem resguardar ao máximo os filhos de situações de responsabilidade. Talvez, numa tentativa de amenizar os sentimentos de culpa pela pouca presença ou disponibilidade que os pais têm para se dedicarem aos seus filhos. Experiências de vidas e fazeres domésticos também deixaram de fazer parte do desenvolvimento dos jovens contemporâneos. Além disso, com a escalada da mulher no mercado de trabalho, os papéis de pai se modificaram, tanto na função de provedor como na função de educador. A família, sem dúvida, perdeu o seu perfil tradicional e as representações tradicionais de masculinidade e paternidade também.
Atualmente, existe uma enorme diversidade de modelos masculinos advindos da pluralidade de suas vivências e das diferentes inserções social, política, econômica e cultural. Porém, parece que quanto maior a escolaridade dos pais, ganha mais espaço, valor os aspectos afetivos da relação com seus filhos. Concomitantemente, as funções de pai e provedor vão ficando mais esmaecidas. Mesmo assim, o momento atual está contribuindo para que o pai se torne mais ausente ou mais distante, física ou psicologicamente. Isso acontecendo, consequentemente, deixa os filhos carentes de pai, com poucas capacidades de se situarem nas dimensões do belo, do bom e do verdadeiro, fazendo com que eles se entreguem para a busca hedônica de prazer imediato e ao culto ao corpo, totalmente submissos à cultura de uma educação massificada. Olha isso agora. O pai enfraquecido e a mãe desfeminilizada são fatores preocupantes da nossa cultura contemporânea. Isso vem criando distúrbios nas relações de meninos e meninas na busca da relação com o sexo oposto, buscando assim o mesmo sexo. Ambos sentem medo. As meninas por não poderem confiar no modelo masculino e os meninos pela falta de um modelo para se identificarem. Essa situação só poderá ser minimizada quando a paternagem voltar a ser exercida de uma forma clara e firme, ou seja, quando os pais conseguirem resgatar o papel estruturante de estabelecer limites, regras, numa atitude de respeito e de amor dentro da família. É a força do pai que deveria fornecer aos filhos as condições mediadoras entre o núcleo familiar e o excitante e assustador mundo exterior. Suas atitudes podem contribuir para que os filhos temam ou se lancem loucamente para o contexto social. Em contrapartida, é a maternagem que os filhos deveriam encontrar alimento, proteção, ritmo, cuidado. Porém, com uma paternagem comprometida, os filhos terão baixa autoconfiança, medo de entregarem a vida, podendo se tornar presas fáceis de subterfúgios ou aditivos externos para superar a sua segurança ou insegurança interna. O pai, que deveria dar capacidade de penetrar conscientemente no mundo desconhecido, seu filho, quando enfraquecido, lança os filhos à sorte do destino, tornando-se reativo, agressivo, inconsequente com o futuro e com a ética. Desta forma, a superação desta situação exige uma retomada de atitude paterna, que, no meu modo de pensar, deveria acontecer de forma sincronizada com a recuperação da masculinidade e da feminilidade. Ou seja, os pais precisam resgatar os princípios masculinos, assim como as mães precisam resgatar os princípios femininos dentro da família. Quem sabe com isso, uma nova consciência integral possa surgir, com filhos menos imediatistas, menos inseguros, associado a um maior compromisso e responsabilidade social e ambiental. Obviamente, essa situação acarretaria menos poder do Estado e do mercado e maior poder da família como instituição máter da sociedade, e isso mudaria a evolução da humanidade. Então, para comemorar o Dia dos Pais ou das Mães, é preciso que se chame para a memória das pessoas a real importância da relação dialética entre pais e mães e dos princípios masculinos e femininos, com respeito e amor. Quem sabe assim um dia poderemos comemorar o Dia da Família, inserida numa dinâmica de alteridade,
por ter suportado e integrado os antigos domínios do matriarcado e do patriarcado, não só a família nuclear, mas também a grande família global da humanidade, onde não existirá mais nenhum tipo de exclusão ou mutação de papéis ou de espécie. Esse é o artigo. Eu fiquei impactado quando eu li esse artigo, porque é um retrato da nossa realidade. Os pais cada vez mais enfraquecidos, as mulheres, infelizmente, para assumir as demandas de um marido ausente, assumir as demandas de um homem que se concentra exacerbadamente no trabalho, elas acabam se masculinizando. Os filhos perdem a referência de uma parceria que foi criada com tanta maestria, de uma forma tão completa e tão maravilhosa, que é o homem e a mulher, o pai e a mãe, que vão produzir e gerar filhos para a glória de Deus. Hoje nós vivemos este conflito. Filhos que não sabem quem são, pais que mudaram a sua identidade e uma sociedade totalmente em colapso. Só um resgate de valores profundos das relações familiares vão fazer com que a família consiga se reestruturar. E eu não tenho dúvida de que famílias fortes produzirão uma sociedade forte. Famílias fortes são capazes de mudar uma sociedade, são capazes de mudar uma geração. Você acredita nisso? Deus instituiu a família com esse papel, com esse princípio. Famílias que glorificassem o seu nome, que registrassem as suas experiências com Ele, que notificassem isso para gerações futuras, e em fazendo isso sucessivamente, o nome de Deus seria preservado, os decretos de Deus seriam mantidos e a sociedade seria menos adoecida. Se a sociedade adoeceu, é porque a família adoeceu antes. Então, nós vivemos uma época que cabe bem aquele versículo de Jesus, depois da parábola daquele homem que queria guardar os seus celeiros, que queria olhar para eles e se regalar na sua prosperidade. Jesus disse assim: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É isso que está acontecendo. Famílias estão ganhando patrimônio, famílias estão ganhando status social, famílias estão construindo e alcançando muitas coisas, mas estão perdendo a sua alma de família, sua identidade de pai, de mãe e de filhos. Você conhece alguma realidade assim? Ou eu estou falando alguma bobagem? Será que essa não é a realidade de algumas famílias que estão aqui? Queridos, nós vivemos a geração do ter, do possuir. Nós vivemos a geração do impressionante, as pessoas querem ficar impressionadas com os resultados. Nós vivemos a geração dos investimentos, da capacidade de administrar os nossos talentos, de administrar as nossas conquistas. Nós vivemos a época do já, e a perspectiva de eternidade está sendo retirada da família. Se já foi retirada, infelizmente, da igreja, porque quando as pessoas vêm para a igreja, elas já não pensam mais na eternidade, elas pensam no já, nas suas demandas, nas suas crises, nos seus problemas, nas suas angústias, de agora. Elas não vêm aqui para celebrar e profetizar e proferir uma fé no eterno, que é o que de fato vai perdurar, porque esse tempo nosso é efêmero e passageiro. Nós estamos ávidos pelo já. E esse sentimento imediatista está nos consumindo na relação com Deus e está nos consumindo nas relações familiares. O ser humano não pensa mais na eternidade, o ser humano pensa em si mesmo. A vida do homem consiste nos seus bens, a vida do homem se consiste nas suas conquistas. Se você olhar na história da humanidade secular, você vai perceber que as pessoas que se destacaram são as pessoas que conquistaram, que ajuntaram. E os que não são lembrados muitas vezes são aqueles pobres, que não tiveram muito, mas que com garra, com coragem, implantaram valores morais e éticos consolidados, profundos, e fizeram as suas gerações futuras serem gerações consolidadas, famílias consolidadas. Pastor Wesley acabou de citar aqui, neto
de pastor, e assim por diante, de missionários. E esse legado vai continuar? Será que esta geração vai continuar dando esse tipo de fruto? Se diz hoje, no estudo da Sociedade das Organizações e Familiares, que a segunda geração destrói 50% do que a primeira geração construiu. Isso é um problema conceitual, familiar, que nós vivemos. E para a gente poder falar um pouco sobre isso, nós precisamos lembrar de uma frase que eu acabei de ler aqui. Para comemorar, ou seja, memorar com o Dia dos Pais ou das Mães, é preciso que se chame para a memória das pessoas a real importância da relação dialética entre pais e mães. Não é só o pai, não é só a mãe. Obviamente que, infelizmente, como no meu caso, meus pais se separaram, pode ter pessoas viúvas aqui, mas se hoje há aqui pais e mães que têm uma família estruturada, são os dois têm que trabalhar, os dois têm que cooperar. E o dos princípios precisam ser resgatados, os princípios masculinos dentro da família e femininos com respeito e com amor e não com brutalidade, queridos. O pai tem que aprender a ser pai macho e a mãe tem que aprender a ser mãe fêmea e desenvolver o seu papel masculino e o seu papel feminino, não o seu papel machista e o seu papel feminista. E a palavra de Deus está assim lotada, cheia de princípios para ensinar o homem a ser homem, o pai a ser pai, a mulher a ser mulher e a mãe a ser mãe, e sobretudo o filho a ser filho. E só olhando para a palavra, só nos remetendo a ela, que nós vamos conseguir aprender melhor. Então a pergunta que eu faço para você pensar, e você pode, se você estiver com a sua esposa aí do lado, com alguém, pode até compartilhar com ela, ou se estiver sozinho, pensa, que herança eu quero deixar para a minha família? Qual é o legado? O que eu quero que a minha família reproduza daqui 50 anos, quando eu não estiver mais aqui? Qual é a herança que eu quero que eles tenham? Eu já contei isso aqui. Quando meu pai faleceu aos 93 anos de idade, eu lá no velório dele, ele tendo um funeral que a família não pôde pagar, nós não pudemos pagar, alguém pagou para nós, ficou muito caro o funeral por causa do lugar que ele foi enterrado, que ele tinha comprado quando abriu aquele cemitério lá em São Paulo, o cemitério da Paz, do Morumbi. E meu pai, meus irmãos, ele não me deixou R$1. Ele não me deixou nada fisicamente, mas eu tenho nas minhas memórias conversas, eu tenho nas minhas memórias o meu sonho de criança de querer ter um carro, porque nós andávamos muito a pé, e aí ele falava assim, eu comprei um carro, e eu ficava com aquilo na cabeça, comprei um carro, só que está fabricando, e sempre que eu lembrava de fazer, eu falar, dessa vez estão colocando as rodas do carro, ainda não está pronto, eu lembrava, está faltando parafuso, e aquilo foi ajudando a minha infância. Mas quando eu fui crescendo, eu vi que eu era pobre mesmo, que eu não tinha condições de ter um carro. Mas no dia que eu fiz o velório do meu pai, eu pude agradecer a Deus, aos presentes, a ele eu agradecia em vida, mas eu falei diante daquele corpo, que o maior bem que meu pai me deu, a maior herança, foi Jesus no meu coração. E é isso que eu quero levar para os meus filhos. Pode ser que eles tenham algum bem que eu possa deixar para eles, pode ser que eles não tenham nenhum, mas o meu legado para eles tem que ser Cristo, e que eles reproduzam esse Cristo nos seus filhos, e assim nos filhos dos seus filhos, como dizem as Sagradas Escrituras. Vamos ler um texto das Sagradas Escrituras, está um pouco apagado, eu vou ler para vocês aqui, 2 Reis, capítulo de número 18, dos versículos 1 a 7, diz assim, se apagar, eu acho que essa régua aqui vai melhorar. No 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acais, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor.
Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso, era chamada Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele, ele era bem-sucedido em tudo que fazia até aqui. Agora vamos ler o capítulo 20, versículo 21. Ezequias descansou com os seus antepassados, e seu filho, Manassés, foi o sucessor. Vamos ler juntos o versículo 21 ali embaixo? Ezequias descansou com os seus antepassados, e seu filho Manassés foi o seu sucessor. Ai! Você é aquele tipo de pai que tem filho adolescente, ou já tem filho mais jovem, quando o filho viaja, quando o filho faz alguma coisa, diz assim, olha lá, hein? Olha lá o que você vai fazer, hein? Olha lá, hein? Se comporta, hein? Olha lá. Aquela preocupação do seu sucessor em outro ambiente te representando, o que ele vai falar, o que ele vai dizer, como ele vai se comportar. Essa é a grande questão que nós precisamos pensar. Ezequias teve um sucessor, o seu filho Manassés. Só para você entender um pouquinho do que é sucessão, eu li só 2 casos de sucessão bem rápido. Você está comigo ainda, amém? Você bem rápido. Amador Aguiar foi o fundador do Bradesco. Quando ele morreu, ele deixou uma fortuna enorme, muito dinheiro. Na época que ele morreu, a revista Época, que eu gosto muito, escreveu algo interessante. Olha só. Mal a terra cobriu a esquife, a imagem do banqueiro começou a ser devorada pelos vermes da cobiça. Aí mais para frente diz assim: a guerra silenciosa, iniciada mesmo antes da morte, acabou chegando aos tribunais. Em 2011, uma década depois da extinção do patriarca, o clã encontra-se dilacerado pela disputa da fortuna. Um outro que deixou um grande patrimônio, jornalista Roberto Marinho. Quando ele morreu, a mulher dele, Lili Marinho, por ter muitas joias, muitos bens, ela decidiu vender todas as suas joias, decidiu desfazer de todos os seus bens e dividir toda essa herança para os seus filhos, fazer uma divisão justa, porque a dona Marinho estava com 89 anos de idade quando isso aconteceu. Só que, quando ela desfez disso, ela não pensou que os filhos já poderiam começar a degladiar por dinheiro, por posses, isso aqui vale mais do que o outro, isso aqui é melhor do que o outro, e assim por diante. Infelizmente, eu já acompanhei funerais de gente com muito dinheiro, que na própria sala funerária, mortuária, já se começa a falar da herança. E isso é muito triste, porque são legados que se destroem com o tempo. Parece que o que o pai deixou, que o que a mãe deixou, são apenas coisas materiais. E essa relação de Ezequias e Manassés me chama muita atenção. Então, que tipo de semente nós queremos deixar para a eternidade? Uma semente que gere dissensão, briga, confusão, que se concentre no dinheiro mais do que na essência? Então, eu quero falar apenas 2 coisas que a gente precisa aprender sobre legado e sobre semear para a eternidade. Primeira, se preocupe muito mais com seus herdeiros do que com a sua herança. Essa é uma coisa que a gente precisa pensar. Porque se os seus herdeiros forem ruins, se os seus herdeiros não forem bem talhados, a sua herança vai acabar rapidamente. É o que dizem as estatísticas. A segunda geração come 50% do que a primeira geração construiu. E quando a gente fala de herança,
nós precisamos pensar o que efetivamente eu vou deixar para os meus herdeiros. Ezequias era um homem de Deus. Ezequias foi um rei temente a Deus. Mas como pai, a Bíblia não diz como Ezequias foi, mas a Bíblia retrata o reflexo da paternidade de Ezequias no papel de filho de Manassés. O filho fala muito sobre o pai, Jesus deixou isso muito claro: quem vê a mim, vê ao pai. E quem quer saber o que o pai quer, é só olhar para o que eu faço, porque eu faço o que o pai manda eu fazer. Eu represento o pai, eu sou a figura do pai na terra, eu tenho a identidade do meu pai. Ezequias se preocupou com o seu reino, Ezequias se preocupou com os seus súditos, ele foi formidável em tudo que ele fez. O texto que nós lemos, se você olhar o versículo 3 do capítulo 18, diz assim, que como rei ele fez o que era reto perante ao Senhor. No versículo 4 diz assim, ele tirou a idolatria de Judá, destruiu os postes ídolos a Azerá, a deusa da Cananeia, a deusa da fertilidade. Versículo 5 diz que Ezequias confiou no Senhor, ele foi um dos reis mais notáveis de Judá. E o versículo 5 traz uma menção, meus irmãos, formidável sobre esse homem. Diz assim no versículo 5, de modo que nem antes e nem depois dele houve um rei em Judá como ele. Versículo 6 diz que ele se apegou ao Senhor, ele não deixou de seguir os seus mandamentos, Deus era com ele, e para onde ele ia, ele era bem sucedido. Nós temos aqui um relato do que significa ser um líder, um rei segundo o coração de Deus, que construiu um império segundo o coração de Deus, um homem que como guerreiro venceu seus adversários mais terríveis. Por exemplo, quem conhece a história de Ezequias sabe que um dos grandes adversários do reinado de Ezequias foi Senaqueribe, e Senaqueribe foi derrotado. No capítulo 19, Deus vai com ele, e esse homem vai prosperando, Deus vai dando para ele vida, Deus vai dando para ele muitas coisas. Ele se submete a Deus, ele ora, ele tem uma experiência com Deus profunda, quando Isaías vai até ele, e dos versículos 14 e 19 do capítulo 19, resumindo, diz assim: Senhor, tu estás entronizado acima dos querubins, tu somente és Deus de toda a terra, inclina-nos, Senhor, para nos livrar. E olha só que relacionamento que esse homem tem com Deus. No versículo 34 do capítulo 19, Deus ouve esse homem, gente, Deus fala com esse homem tem uma intimidade com Deus. Deus diz assim: eu defenderei a sua cidade, eu vou livrar vocês por amor. Ezequias teve muitas experiências com Deus. Como não se bastasse, no capítulo 20, você deve se lembrar que ele adoece com uma enfermidade mortal, ele recebe uma profecia, e você se lembra do versículo que todos nós conhecemos: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. E aquele homem que estava em intimidade com Deus, que estava com tudo no seu reinado, no seu império, se vê agora diante da morte. Mas diante da morte ele pede clemência para Deus, ele pede para que Deus tenha misericórdia dele, e você sabe que Deus concede para ele mais 15 anos de vida. Eu fico imaginando o que seria esses 15 anos de vida. Como rei, ele trouxe desenvolvimento, ele trouxe prosperidade. No capítulo 20, versículo 20, ele trouxe melhoras infraestruturais. Ele foi o cara que criou um sistema de fornecimento de água espetacular. Ele foi um grande idealizador. Não é muita coisa, você concorda comigo? É muito ou não é? Sim ou não? Muita coisa. Um homem que prospera, um homem que Deus está com ele, um homem que é referência, um homem que tem experiências significativas, que ouve a voz de Deus, que quando recebe a notícia da morte, Deus faz um milagre. Mas eu tenho para mim, hoje, trazendo essa mensagem, depois de ter lido esse texto muitas vezes, que os 15 anos que Deus deu para Ezequias, não foi para que ele se mantivesse no topo do reino, é para que ele pudesse ser um bom pai. O pai que ele não estava sendo, o pai ausente, sendo presente, porque esse homem construiu muitas coisas.
A Bíblia fala dele como rei, mas é interessante a Bíblia não falar dele como pai. Não há referências deste homem como pai. Este homem não preparou os seus herdeiros para desfrutarem da sua herança. Este homem restaurou coisas que tinham sido perdidas no passado. Este homem viu milagres. Este homem viu a mão de Deus trabalhando na vida dele. Este homem foi excelente, mas como pai, ele não foi nem mencionado. Aliás, ele deve ter sido muito mencionado como pai quando Manassés começou a reinar. Quando Manassés assumiu o reinado, ele deve ter sido muito mencionado como pai. Vamos abrir as nossas Bíblias rapidamente em 2 Reis 21, de 1 a 8. Olha isso, irmãos, que tragédia. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. O pai dele reinou 25 anos e ele reinou 55. O nome de sua mãe era Efizibá. Ele fez o que o Senhor aprova, imitando as práticas detestáveis. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido, e também ergueu altares para Baal, e fez um poste sagrado para Azerá, como fizera Acabe, rei de Israel. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes, e lhes prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, no qual estava dito: em Jerusalém porei o meu nome. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício. Praticou feitiçaria e adivinhação. Recorreu a médios e a quem consultava os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Ele tomou o poste sagrado que havia feito e pôs no templo do qual o Senhor tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo em Jerusalém, que eu escolhi dentre todas as tribos, porei o meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas andarem errantes novamente, longe da terra que dei aos seus antepassados, se tão somente tiverem cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei e obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhes deu. O que o Manassés fez com todas as conquistas do Ezequias? Jogou para o buraco. Ele destruiu tudo o que o seu pai havia feito. Agora, a pergunta que nós precisamos fazer é: por quê? Por que um filho que viu um pai tão dedicado a Deus, tão devotado no seu trabalho, por que um filho, desde a sua adolescência, começa a fazer coisas que o seu pai não fazia? Você já viu isso na nossa sociedade hoje? Filhos que são avessos aos pais, e quando eles têm oportunidade, eles querem fazer exatamente o diferente. Os pais já não inspiram mais. Os pais causam ujeriza. Eu já ouvi de filhos: eu não quero ser igual ao meu pai. Eu não quero ser igual a ele. Eu não quero ser igual ao meu pai, é ruim. Ser igual à minha mãe é ruim. Este homem, Manassés, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele trouxe idolatria. Ele se prostrou a deuses pagãos, ele prostituiu a casa de Deus, ele consultou médios, agoureiros e feiticeiros. O que Ezequias fazia? Ezequias orava a Deus, Ezequias ouvia os profetas, Ezequias ouvia a palavra de Deus. Agora o filho vai para um lugar como esse. O reinado de Manassés, Ezequias não preveu isso, foi o mais longo em Judá, foi o rei que mais reinou em Judá. Então você imaginou o estrago que esse homem fez? E ele fez um grande estrago. Na Bíblia a gente pode pensar no grau das hierarquias de reinados. Manassés foi seguramente o pior rei que Judá já teve. E por causa de Manassés, Judá sofre, o povo sofre. Mas aonde está o pai Ezequias? Irmãos, se preocupe com seus herdeiros.
Tem pais hoje que ficam o dia inteiro fora de casa, e viajam, e trabalham, e correm, e fazem, e acontece, e cuidam dos outros, e cuida do outro, e cuida do outro, mas não cuida dos seus. Seus filhos não têm marcas da sua paternidade na sua vida. Seus filhos não têm marcas da sua identidade. Eles têm um tênis de marca que você compra por causa do seu trabalho. Eles têm uma roupa de marca que você compra por causa do seu trabalho. Eles têm o conforto de boas viagens. Eles têm boas coisas, mas eles não têm você. E os pais e as mães da nossa geração não estão percebendo isso. Eles estão cada vez mais ausentes. Se concentrem nos seus herdeiros. É por isso que Deuteronômio 6 está lá no comecinho da Bíblia para ensinar. Você tem que andar com o teu filho de dia, de noite, comendo, deitado, andando, correndo, falando o que Deus fez na tua vida. E aí Provérbios vai ser uma diferença. Educa a criança no caminho, andando com você. E aí ele não desvia. Irmãos, nós não estamos nos preocupando com os nossos herdeiros. Cada atitude errada que os meus filhos fazem, eu me reavalio. Eu não tenho julgado a culpa nele. Ah, que moleque não sei o quê. A culpa é minha. Porque os meus filhos são pequenos e eu sou responsável por eles. Eu tenho que discipliná-los às vezes, mas eu também tenho que me disciplinar. Tem pai e mãe que acha que só precisa disciplinar o filho, mas não disciplina a si mesmo. E se você não aprender a disciplinar-se como pai, como mãe, você não poderá disciplinar os seus filhos. Você não poderá gerar um legado para os seus herdeiros. Uma psicóloga chamada Olga Inês Tessari disse o seguinte: as horas são poucas para administrarmos tantas tarefas. A cada dia, os pais passam mais tempo fora de casa trabalhando para poder oferecer o melhor, pelo menos o básico e necessário para os filhos. No entanto, esta ausência pode ser prejudicial. Eu fico feliz que isso hoje está sendo projetado pela TV, que muita gente está assistindo. E eu vou orar para que hoje à noite essa igreja esteja cheia de pais e mães, para ouvir essa palavra. Porque, irmãos, nós precisamos, como igreja, trabalhar para que a nossa sociedade se adoeça menos. E uma das coisas que vão colaborar para a falta de proliferação da enfermidade social e moral é os pais se dedicarem mais aos seus herdeiros. Você trabalha mais do que se dedica aos seus filhos. Uma universidade de Los Angeles fez uma estatística que os pais gastam 6 minutos por dia com seus filhos com tempo de qualidade. Os que gastam. Os filhos não confiam mais nos pais, não contam mais as coisas para os pais, contam para os outros. Os pais às vezes são pegos de surpresa, são os últimos a saberem, porque não têm o coração dos seus filhos. Primeira coisa que o pai precisa ganhar para Deus, como herança, é o coração dos seus filhos. Amém? Segunda e última lição. Use a sua herança para influenciar positivamente os seus filhos enquanto você está vivo. Herança não é um bem que precisa ser usufruído depois da morte. Herança pode ser um bem que pode ser usufruído em vida. É maravilhoso isso. Ezequias estava com a faca e o queijo na mão. Ele tinha tudo para influenciar Manassés, mas ele estava construindo aquedutos, ele estava recolocando as fronteiras, ele estava conquistando o império, ele estava ganhando dinheiro, ele estava orando no templo, mas não levava o filho para o templo, ele estava discipulando, cuidando de outras pessoas, treinando seus soldados, mas o seu filho pequeno ficou em casa. O seu filho não viu o que seu pai fazia, seu filho não viu seu pai orar, de repente ele nem contou para o seu filho a experiência que ele teve com Deus. Filho, eu ia morrer e eu orei, e Deus me deu mais 15 anos de vida. Quantos filhos não sabem a experiência que seus pais têm com Jesus? Eles veem seus pais na igreja, eles veem seus pais fazendo as coisas, mas não sabem o que Jesus significa para eles. Isso é uma herança viva que você pode dar para o seu filho, é o que você experimenta hoje com Deus. Sua experiência de fé, seu potencial de líder. Ezequias não aproveitou e nós não aproveitamos. Sabe, vem cá meu filho, vem cá, vamos clamar juntos a Deus, vamos experimentar juntos a experiência de servirmos a Deus. Eu não me esqueço aqui, a terça-feira
terça-feira é o trabalho que eu mais gosto aqui na igreja. Eu estava com o Mateus aqui, terça-feira no ano passado, e ele quietinho aqui, e a gente estava tocando, e eu não sei, de repente tocou uma música, e o Mateus é muito afetivo, né? Ele é que nem eu, né? E aí, ele começou a chorar, eu abracei ele, eu falei, filho, o que foi? Ele falou, estou sentindo Jesus no meu coração, pai. Gente, isso não tem preço. Na última ceia que eu ministrei aqui, o Arthurzinho subiu aqui, ele ficou de mãozinha dada comigo, e eu falei, filho, que delícia ter você. Não são referências meus filhos, porque eles têm muitos problemas, viu? Fiquem tranquilos. Falei, filho, que bom que você está aqui com o papai. Ele falou, ai papai, eu fiquei cantando, o senhor viu? Também quero ser pastor. É aquela coisa, né? Logo passou também. Sabe, influenciar positivamente. Eu não tenho preocupação do que os meus filhos falam sobre mim. Porque por pior que eu seja como pai, eu tenho tentado ser um pai segundo o coração de Deus e ganhar o coração deles para Jesus. Sabe, nós precisamos clamar por livramento na família com os nossos filhos. Nós precisamos aprender a agradecer as provisões de Deus em família. Nós precisamos ler a palavra de Deus junto com os nossos filhos. Nós precisamos usar dessa herança que Deus já nos deu em Cristo. A Bíblia diz que em Cristo nós somos herdeiros. Por que a gente não pode usufruir da herança em vida? Ou depois que o pai morre, o filho fala, meu pai foi um homem de fé. Meus pais foram da igreja, eu estou meio desviado hoje. Eu já escutei isso. É o que você escuta. Vamos procurar um homem de Deus, sabe? Vamos ser este homem de Deus. Mas Ezequias não entendeu isso. Por isso que a Bíblia diz, educa a criança no caminho que deve andar, Provérbios 22:6. E quando for velho não se desviará dele. Se vocês soubessem como eu sinto falta do meu pai e da minha mãe, muita falta. É um vazio grande no meu coração. Hoje não poder ter a minha mãe para ligar para ela. É um vazio grande. E eu confesso que eu podia ter aproveitado melhor os meus pais. E o meu pai se dedicou a mim a vida toda. A vida toda. Por isso, meu irmão, você precisa usufruir da tua herança. Teus filhos não precisam do teu dinheiro. Teus filhos não precisam dos teus bens. Porque hoje tudo isso pode ser muito, mas amanhã tudo isso pode ser nada. Mas os seus filhos precisam das lembranças, os seus filhos precisam dos exemplos, os seus filhos precisam das experiências, os seus filhos vão precisar das memórias que vão resgatar na vida deles princípios, que quando eles forem colocados à prova, eles saberão discernir entre o bem e o mal, porque eles aprenderam com vocês. Nós estamos vivendo uma geração que os pais perderam seus filhos, infelizmente. Mas esta é a hora da gente pensar sobre isso. E o maior exemplo está em Cristo, o nosso referencial. Ele e o Pai foram um só. E Ele nos ensinou que é possível ter uma relação saudável e sadia entre o Filho e entre o Pai. Quero orar pela sua família. Se você quer receber essa oração, entende que Deus de alguma forma te desafiou nessa manhã a ter uma atitude diferente. Queria que você ficasse em pé no seu lugar. Nós vamos orar para encerrar esse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra é a verdade. Ó Deus, diante de tantas questões que adoecem, que comprometem os relacionamentos entre pais e filhos, Senhor, e pedindo que uma boa herança, que um bom legado seja deixado para a eternidade, nós queremos te pedir que a partir da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, da nossa igreja, isso não aconteça. Pedimos-te perdão por nos concentrar em coisas passageiras, muitas vezes mais do que nos concentramos nos nossos maridos, nas nossas esposas, nos nossos filhos, Senhor. Muitas vezes, Senhor, nos esquecemos que o nosso maior patrimônio são aqueles que o Senhor nos deu. Muitas vezes, Senhor, nós nos perdemos nesta relação. E nos perdendo nesta relação, perdemos os nossos filhos, Senhor. Não permita que isso seja uma verdade aqui,
Se há pais ou mães que estão agora nos vendo, nos escutando, dos quais estão com dificuldades porque perderam seus filhos, eu quero orar por cura, por restauração, para que a herança seja vivida em vida, a herança maior, a herança eterna, a herança que é Cristo. Ó Deus, nos ajude, Senhor, a sermos exemplos para a nossa geração. Assim como o Senhor levantou tantos referenciais, usa-nos para o louvor da Tua glória e perdoa-nos pelo nosso pecado, em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja convosco, irmãos e irmãs, e todas as mães, hoje e sempre. Amém e amém.